Preste atenção. O que você perdeu não é o fim da sua história. Pode parecer final, pode parecer que a porta se fechou com força, que seus melhores dias ficaram para trás, que a dor se instalou permanentemente na sua vida. Mas eu vim aqui para te dizer algo que vai agitar seu espírito e mudar sua perspectiva. Deus vai restaurar o que você perdeu, e Ele não vai parar por aí. Ele vai te dar ainda mais. Eu sei que a vida nem sempre faz sentido. Você orou, você confiou, você deu o seu melhor. E mesmo assim as coisas desmoronaram. Talvez você tenha perdido algo ou alguém que significava tudo para você. Talvez você esteja carregando decepções silenciosas, perguntas sem resposta e feridas invisíveis que ninguém vê. E talvez, só talvez, você esteja começando a acreditar que é assim que sempre será. Que a perda é muito profunda, o tempo já passou demais, o dano é muito grande. Mas e se eu te dissesse que este não é o fim da sua história? E se eu te dissesse que a restauração não é apenas possível, é uma promessa de Deus? Deus não apenas remenda as coisas, Ele as faz novas. Quando o inimigo vem para roubar, matar e destruir, Deus intervém para restaurar, renovar e redimir. Ele não é um Deus que te deixa com pedaços. Ele é o Deus que transforma cinzas em beleza, luto em alegria e perda em legado. Posso te fazer uma pergunta pessoal? O que você perdeu que ainda pesa no seu coração hoje? Um relacionamento? Um período de paz? Sua confiança? Sua esperança? Um sonho que você enterrou porque a vida ficou muito pesada? O que quer que seja, quero que você pense nisso por um momento. Traga para a frente do seu coração, não para despertar a dor, mas para se preparar para a cura. Porque hoje, eu acredito que Deus quer sussurrar nos lugares mais profundos da sua alma. Eu vi o que você perdeu. Eu sei o quanto te custou. E eu não te esqueci. O que foi tirado não será em vão. Eu vou restaurar e vou te dar ainda mais. Agora, eu sei que pode ser difícil de acreditar quando você está em ruínas. É difícil imaginar a restauração, quando tudo o que você vê é vazio. Mas a fé não se baseia no que vemos, ela se baseia em quem conhecemos. E se você conhece o caráter de Deus, você sabe disso. Ele é um restaurador, um redentor, um Deus de restituição divina. Deixe isso se estabelecer no seu espírito por um momento. Você não foi esquecido. Você não foi deixado para trás. E sua história não acabou. Talvez agora você esteja no entre, a parte da sua vida onde as coisas parecem incertas, instáveis e confusas. Você está esperando, imaginando se as coisas algum dia voltarão a ser como antes. Mas aqui está a verdade que você precisa se apegar. Deus não está tentando te devolver o que você tinha. Ele está te preparando para algo melhor. Ele não está apenas restaurando o que foi perdido. Ele está aumentando. Ele está multiplicando. Ele está preparando o cenário para uma reviravolta divina que você nem conseguiria imaginar. Há um versículo em Joel 2:25 que fala diretamente a este momento. Deus diz: Eu lhes restituirei os anos que o gafanhoto comeu. Os anos, não apenas as coisas, mas o tempo, a energia, a oportunidade, o riso, os sonhos. Deus é o único que pode alcançar o tempo perdido e trazer de volta algo melhor do que o que foi tirado. Isso não é apenas linguagem poética, é uma promessa. Eu me lembro de uma fase da minha própria vida em que me senti completamente despojado. Tudo o que eu achava que tinha construído desmoronou. Eu tinha planos, metas, sonhos. Tudo parecia ter escorregado entre meus dedos. Clamei a Deus: por que você deixou isso acontecer? E por muito tempo, o silêncio foi minha resposta. Mas durante esse silêncio, algo estava acontecendo que eu não via. Deus estava me reconstruindo, não apenas minha vida, mas meu espírito. Ele não estava apenas me devolvendo o que eu perdi, ele estava me preparando para algo maior do que eu jamais havia imaginado.
E quando chegou a hora, quando a cura teve seu efeito total, percebi que o que Deus restaurou na minha vida era muito melhor do que o que eu tinha antes. É assim que Ele trabalha. Você pode não ver agora, mas algo está mudando nos bastidores. Algo já está trabalhando a seu favor. A restauração não é um talvez, é uma questão de quando. Você precisa começar a acreditar de novo. Acreditar que Deus não abandonou sua situação, que seus melhores dias não ficaram para trás, que as lágrimas que você derramou não foram em vão. Cada noite sem dormir, cada desilusão, cada revés, não é em vão. Sua dor tem um propósito, sua perda não é a palavra final. E seu futuro, preste atenção, seu futuro ainda está cheio de promessas. Vamos ser realistas por um momento. Tudo bem se você se sente cansado. Tudo bem se sua fé parece frágil. Deus não está te pedindo para ter tudo resolvido. Ele está te pedindo para confiar nele o suficiente para continuar andando. Apenas o suficiente para sussurrar: Deus, eu não entendo isso, mas eu acredito que você é bom e eu acredito que você está trabalhando. Essa pequena fé, esse grão de mostarda de esperança, é mais do que suficiente para Deus agir. Então, hoje, eu quero te convidar a deixar seu coração acreditar novamente. Não em alguma ideia vaga de que tudo vai dar certo, mas na promessa fiel de um Deus bom e poderoso que sabe como trazer beleza da mais profunda quebrantamento. Você pode ter perdido algo valioso, mas Deus não te perdeu. E se Ele ainda te tem, então a história não acabou. Ele não terminou. Ele não está em silêncio. E Ele não se esqueceu do que você perdeu. Ele vai restaurar e vai te dar ainda mais. Agora que seu coração está aberto e sua fé está sendo agitada, vamos mais fundo. E talvez agora você esteja no meio de algo que parece um deserto. Espiritual, emocional, até financeiramente. Você perdeu tempo, oportunidades, relacionamentos, energia e você se pergunta: será que algo bom ainda pode vir disso? Mas aqui está o que eu preciso que você entenda no fundo do seu coração. Quando Deus restaura, Ele não apenas te devolve o que você perdeu. Ele te devolve multiplicado, elevado, redimido. Em Joel 2:25, Deus fez uma promessa ao seu povo, e essa promessa está viva para você agora mesmo. Ele disse: eu lhes restituirei os anos que o gafanhoto comeu. Isso significa que, mesmo quando parece que algo foi destruído ou roubado para sempre, Deus intervém com poder e intenção e o traz de volta de uma forma melhor do que antes. Ele não está tentando fazer sua vida voltar ao que era. Ele está tentando elevá-la ao que ela sempre foi destinada a ser. Pense nisso por um momento. Como seria se Deus restaurasse sua paz perdida e te desse ainda mais alegria? E se Ele pegasse os pedaços quebrados do seu passado e reconstruísse um futuro muito mais bonito do que o que você tinha antes? E se o atraso, o desvio, a decepção fossem toda uma preparação para uma porção dobrada de bênçãos? O inimigo quer que você se contente com sua perda. Ele quer que você aceite a derrota como seu destino, mas essa não é a sua história. Você é filho do Deus Altíssimo, e Ele declarou restauração sobre sua vida. Você não foi feito apenas para sobreviver, você foi feito para prosperar, para crescer, para voar. E mesmo quando a vida te deixou sem fôlego, mesmo quando a dor ou o fracasso tentaram te rotular permanentemente, Deus já escreveu um final diferente. Olhe para a história de Jó, um homem que perdeu tudo, sua riqueza, seus filhos, sua saúde. Teria sido fácil para Jó acreditar que tudo havia acabado. E ainda assim, Jó 42:10 nos diz algo poderoso. E o Senhor restaurou a sorte de Jó, e o Senhor deu a Jó o dobro do que ele tinha antes. Não apenas o mesmo, o dobro. Esse é o tipo de Deus que servimos. Se a história de Jó pôde dar uma reviravolta tão dramática, por que não a sua? Por que não agora?
Deus não faz acepção de pessoas. Ele honra a fé. Ele recompensa a perseverança. Ele responde a corações humildes que ousam acreditar que a história ainda não terminou. E talvez hoje seu primeiro ato de fé seja apenas dizer em voz alta: Deus, eu acredito que você pode me restaurar. Eu acredito que você não terminou comigo. E vamos falar sobre essas perdas silenciosas, as que ninguém mais vê. A confiança que você perdeu após a rejeição, o fogo que você perdeu após a decepção, a paixão, a coragem, os sonhos que você enterrou em silêncio porque a vida ficou muito pesada. Deus também os vê e se importa. Ele não está apenas atrás da restauração óbvia. Ele está atrás da cura interior, da integridade invisível, do avivamento da alma. Às vezes, antes que Deus restaure o que está ao nosso redor, Ele restaura o que está dentro de nós. Ele começa com nossa identidade, nos lembrando quem somos nele. Ele restaura nossa força, nossa paz, nossa clareza. É assim que Ele nos prepara para carregar a bênção que está por vir. Porque se Ele restaurasse tudo fora de você, mas você ainda estivesse quebrado por dentro, a bênção não duraria. Mas quando Deus reconstrói sua fundação, nada pode abalá-la. Então, se você tem se sentido preso no meio do nada, se tem lamentado em silêncio o que perdeu, o que desistiu ou o que foi tirado de você, quero falar isso sobre sua vida agora mesmo. A restauração não é apenas possível, ela já está em andamento. Deus está trabalhando nos bastidores. Ele está reparando o que foi quebrado. Ele está reunindo os fragmentos, Ele está abrindo um caminho. Não se desanime com o tempo que está demorando. Não deixe a espera te enganar, fazendo você pensar que nada está acontecendo. O silêncio de Deus não é sua ausência. Seus atrasos não são suas negações. Na verdade, o que parece atraso é muitas vezes proteção divina. Ele sabe o que é melhor e está preparando algo melhor do que o que você pediu. Você pensou que só precisava do que perdeu de volta, mas Ele está planejando superar isso. Alguns de vocês precisam parar de procurar a restauração nos mesmos lugares onde a perderam. A porta que se fechou talvez nunca mais se abra, mas isso não significa que seu futuro esteja bloqueado. Significa que Deus tem outra porta, uma melhor. E quando você passar por ela, você entenderá por que a porta antiga teve que se fechar em primeiro lugar. A favor do outro lado da sua fé. E se você continuar andando, mesmo quando for difícil, mesmo quando você ainda não sentir, você vai entrar em uma estação que fará sentido da última. Você vai entrar em uma bênção que redime a dor. E um dia você vai olhar para trás e dizer: se eu não tivesse passado por aquilo, eu não estaria aqui. Então, mantenha sua esperança viva. Mantenha seu coração aberto. Mantenha sua fé enraizada em quem Deus é, não no que você vê agora. Porque o que você vê é temporário, mas o que Deus está fazendo é eterno. E a restauração não está apenas vindo. Ela já está sendo escrita na sua história. Você não perdeu seu momento. Você não perdeu demais. Você não está longe demais. Com Deus, todas as coisas são possíveis, incluindo um retorno que te deixará sem palavras. Um retorno tão grande que até seus inimigos terão que admitir: a mão de Deus está na sua vida. Deus não terminou. Ele está apenas começando. E às vezes, a parte mais difícil da restauração não é a espera, é a cura. São os momentos silenciosos em que ninguém te vê tentando manter tudo junto. Quando você está sorrindo por fora, mas lutando contra o desânimo por dentro. Você está funcionando, mas não está prosperando. Você está persistindo, mas está cansado. Você está aparecendo, mas parte de você se sente entorpecida. Posso falar isso sobre sua alma agora mesmo? Deus vê tudo. Isso, cada lágrima escondida, cada oração silenciosa, cada batalha que você não contou a ninguém. E Ele não está apenas restaurando o que está na superfície.
Ele está alcançando os lugares profundos, os cantos esquecidos do seu coração. A dor não dita os sonhos abandonados. Esse é o Deus que você serve. Salmos 34:18 diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Isso significa que seu quebrantamento não te desqualifica. Ele atrai Deus para mais perto. Ele não é repelido pela sua dor. Ele não se afasta da sua bagunça. Ele entra nela. Ele restaura de dentro para fora. Você pode estar pensando, mas eu cometi erros, eu mesmo causei parte dessa perda. Escute-me, a graça de Deus é maior que seu fracasso. Sim, colhemos consequências. Sim, aprendemos lições difíceis, mas sua misericórdia é nova a cada manhã. A restauração ainda é sua porção. A redenção ainda é sua promessa. Ele não espera que você seja perfeito para iniciar o processo. Ele começa onde você está. Lembre-se do filho pródigo. Ele pegou sua herança, desperdiçou tudo, perdeu tudo. E ainda assim, quando ele voltou para casa, o pai correu até ele, o abraçou, o restaurou e o celebrou. Esse é o coração de Deus. Ele não te repreende quando você volta. Ele te acolhe. Ele não te condena pelo seu passado. Ele te dá um novo começo. E não apenas um retorno ao status quo, mas um abraço completo, um banquete, uma túnica, um anel, restauração que grita: você ainda pertence. Não deixe a culpa te manter refém. Não deixe a vergonha te convencer a desistir da sua bênção. Se Deus diz que você está perdoado, então você está perdoado. Se Deus diz que a restauração está chegando, então acredite nele. Mesmo que você não se sinta digno, suas promessas não se baseiam na sua perfeição. Elas se baseiam no caráter dele. Às vezes, Deus permite a perda para revelar o ídolo. Às vezes, ele deixa algo desmoronar para que você descubra que sua base nunca deveria ter sido aquela coisa de qualquer maneira. E embora essa percepção possa doer, ela também te liberta. Porque quando sua confiança retorna a ele, total, completamente, vulneravelmente, você começa a ver uma restauração que dura, uma bênção que não pode ser abalada, uma alegria que não depende das circunstâncias. E deixe-me te dizer isso. Nem toda perda foi um castigo. Algumas perdas foram podas. Algumas foram intervenções divinas. Você não perdeu aquela oportunidade. Você foi protegido dela. Você não perdeu. Você foi redirecionado. Você não foi ignorado. Você foi preservado para o momento certo, a porta certa, a pessoa certa, a tarefa certa. Isaías 61:7 declara algo poderoso. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar de afronta vos alegrareis com a vossa porção. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Isso não é um talvez, é uma promessa, e é para você. Dobro pela sua vergonha, alegria pela sua tristeza, honra pela sua humilhação. Isso significa que as estações que tentaram te destruir se tornarão o próprio lugar onde Deus te levanta. Você não apenas se recuperará, você se erguerá. Você não apenas passará por isso, você sairá brilhando com a evidência da mão de Deus sobre toda a sua vida. Mas a restauração muitas vezes requer uma coisa crucial: liberação. Alguns de nós estamos segurando tão firmemente o que foi que não conseguimos receber o que é e o que ainda está por vir. Nós revisitamos o passado. Nós nos agarramos à dor. Nós nos apegamos ao que se foi. Mas a restauração não é sobre voltar. É sobre avançar para algo novo, algo divinamente orquestrado. Tudo bem lamentar, tudo bem sentir, mas em algum momento você precisa abrir suas mãos. Você precisa deixar Deus pegar as cinzas e te dar beleza. Você precisa parar de ensaiar o que foi tirado e começar a esperar o que será dado. Porque a fé não olha para trás, ela olha para frente com esperança. E talvez este seja o seu momento. O momento em que você sussurra entre lágrimas: Deus, estou pronto para confiar em você novamente.
Talvez seja aqui que a mudança acontece, onde você para de viver sob o peso do que perdeu e começa a se firmar na promessa do que está por vir, porque você ainda não viu a imagem completa. Você ainda não entrou na restauração que Deus planejou. Ele não terminou de escrever sua história. E o que está por vir vai fazer seu coração se alegrar novamente. Você vai rir de novo. Você vai sonhar de novo. Você vai se sentir vivo de novo. Não porque tudo volta a ser como era, mas porque Deus está fazendo algo melhor. A bênção do outro lado da sua resistência. Há propósito na sua dor. Há destino por trás da decepção. E a restauração real, profunda, inegável restauração está a caminho. Então, respire fundo. Expire o medo, libere a vergonha, deixe ir o que não te serve mais. E ouse acreditar que o melhor ainda está por vir. Deus é fiel. Ele é o restaurador de coisas quebradas. E Ele não se esqueceu de um detalhe do que você passou. Ele está redimindo tudo. Vamos fazer uma pausa por um momento. Você pode sentir a mudança no seu espírito, a esperança surgindo novamente? Isso não é apenas emoção, é o Espírito Santo te lembrando de quem é o seu Deus. Ele é Jeová Jiré, o Senhor que provê. Ele é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Ele é El Shaddai, o Deus todo-suficiente. Ele é o restaurador do tempo, o reparador de muros quebrados, o reconstrutor de sonhos. Agora mesmo, eu quero que você diga isso em voz alta. Mesmo que seja através de lágrimas, mesmo que você ainda não sinta, diga com fé. Deus vai restaurar o que eu perdi e me dar ainda mais. Diga novamente. Deus vai restaurar o que eu perdi e me dar ainda mais. Mais uma vez, diga como se você acreditasse que o céu está ouvindo. Deus vai restaurar o que eu perdi e me dar ainda mais. Agora, levante suas mãos, abra seu coração e vamos orar juntos. Pai Celestial, eu te agradeço porque Tu és o Deus que restaura. Tu vês o que eu perdi, os anos, as oportunidades, os relacionamentos, a paz, a alegria, a força, e Tu não és indiferente. Tu és o Deus que redime, reabastece e renova. Senhor, eu entrego cada pedaço quebrado a Ti. Eu Te dou a dor, a decepção, o arrependimento, a vergonha. Eu coloco tudo aos Teus pés. Cura os lugares que ainda doem. Sopra nova vida na minha alma cansada. Pai, eu peço em nome de Jesus pela restauração. Restaura o que foi roubado. Restaura o que foi quebrado. Restaura o que eu pensei que tinha ido para sempre. E, Senhor, eu confio em Ti para não apenas restaurar, mas para multiplicar, para me dar o dobro pela minha tribulação, para me dar alegria pelo meu luto, para me dar beleza pelas cinzas. Eu declaro pela fé que este não é o fim da minha história. É o começo de algo melhor. Eu acredito que Tu estás trabalhando, mesmo quando eu não vejo. E eu recebo agora mesmo um novo derramar de esperança, cura e santa expectativa. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Agora, deixe-me falar sobre você profeticamente, com ousadia e pela fé. Você recuperará tudo. Você vai rir de novo. Você vai se levantar das cinzas. Você será restaurado emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, relacionalmente. O que o inimigo pretendia para o mal, Deus está transformando para o seu bem. Onde houve perda, haverá ganho. Onde houve choro, haverá dança. Onde houve tristeza, haverá alegria indizível. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado. Você está sendo preparado para um testemunho maior do que você jamais imaginou. Então, caminhe pela fé. Fale vida. Guarde sua esperança. Permaneça firme na promessa dele, porque o Deus que restaura já está se movendo. E em breve você olhará para trás e dirá: só Deus poderia ter feito isso. Se esta mensagem tocou seu coração hoje, não aguarde para você. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que a restauração está chegando. Comente abaixo com
Deus vai me restaurar para declarar sua fé. Curta este vídeo se você acredita que seus melhores dias ainda estão por vir. Inscreva-se no Esperança com Jesus para mais encorajamento diário para alimentar sua fé. Sua restauração está mais próxima do que você pensa. Então, continue acreditando, continue orando, continue firme, porque Deus é fiel para restaurar e te dar ainda mais.